Olá, turma! Estamos de volta, dessa vez para a nossa aula de número 2 da disciplina de Estratégias em Serviços Logísticos. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma contextualização sobre o cenário logístico no Brasil e, em paralelo, uma análise do cenário logístico mundial, para a gente conseguir entender que estratégias podem ser traçadas a partir desses cenários. Mesmo após a crise econômica e a pandemia que a gente viveu, que tem vivido ainda algum resquício dela, trouxe graves impactos à economia. O mercado de e-commerce no Brasil vem crescendo e o país se consolida como um dos mais desenvolvidos em relação ao comércio eletrônico mundial, ocupando a 10ª posição no ranking, de acordo com a Business. Por isso, é importante entender o panorama atual da logística no Brasil. A logística no Brasil supostamente deveria acompanhar o desempenho econômico, para poder fazer a entrega dos pedidos e das cargas de maneira segura e no prazo combinado. Então, por que será que mesmo com a crescente de entregas de delivery, de compra pela internet, mesmo assim a logística não consegue acompanhar esse crescimento? O que será que acontece especificamente no Brasil? A infraestrutura logística ainda apresenta gargalos que impedem o avanço do setor. Nas últimas 2 décadas, o Brasil investiu uma média de 2% do PIB em obras de infraestrutura, considerando um valor abaixo da média de outros países, que é de 5%. Então, o que a gente investe em logística no Brasil, em infraestrutura, ainda é muito pouco comparado com, de fato, a nossa necessidade. O Brasil, gente, vem deixando de produzir, em média, 4 milhões de toneladas de grãos por ano, só pela falta de infraestrutura. Eles conseguem produzir. O Brasil é um dos maiores produtores, principalmente quando a gente fala de agronegócio. Porém, ele não tem como escoar toda essa produção. Por isso que muitas vezes eles deixam de produzir, esses produtores deixam de produzir, porque simplesmente eles não conseguem escoar com a infraestrutura atual do Brasil. Alguns especialistas da área afirmam que esse desequilíbrio se manterá pelos próximos 10 ou 15 anos, principalmente no modal rodoviário, no modal terrestre, que é aí quase 80% do transporte logístico dentro do Brasil. Então, 80% são praticamente transportados em caminhões, em carretas, enfim, que se deslocam por rodovias, normalmente em péssimas condições de conservação. Outro fator determinante para o aumento do custo do transporte é o preço do combustível. A gasolina, por exemplo, só agora em 2019 aumentou cerca de 30%. E o diesel, que é responsável por grande parte do transporte rodoviário de cargas, aumentou 19%. E isso logo depois que aconteceu toda aquela greve dos caminhoneiros, toda aquela pressão contra o governo quanto aos aumentos no combustível. E mesmo assim a gente teve esses dados aí no ano passado. Então aqui são algumas manchetes de vários jornais no Brasil divulgando justamente o aumento do combustível, que vai diretamente acrescido ao valor do frete, que é acrescido ao valor do produto, e quem paga no final é o consumidor. E aí a gente vai começar a ver alguns cenários dentro do Brasil separado por modais, por essas categorias. O que acontece em cada um desses modais? Qual que é a infraestrutura do Brasil atualmente em cada um desses modais? Vamos começar com o transporte aéreo. Na imagem vocês conseguem ver a parte de transporte de cargas do maior aeroporto do Brasil, que é o aeroporto de Guarulhos. Então ele faz conexão com diversos países e ele é o maior também em cargas. A via aérea é escolhida com mais frequência para o transporte de eletroeletrônicos de alto valor agregado. Então, quanto maior o valor daquele produto, principalmente produtos de menor tamanho, mais indicado seria o transporte aéreo, né?
E ele é escolhido normalmente pela sua rapidez e pela sua segurança, que não fica sujeito a roubo, como acontece em rodovias, e também é muito mais rápido. No entanto, a burocracia no Brasil, para que aconteça o embarque desses produtos, geralmente leva até uma semana só para ser liberado. E aí acaba diminuindo essa vantagem tão grande que a gente fala da velocidade. Então, esse é o panorama. Quando a gente fala de transporte rodoviário, vamos ver algumas manchetes que saem na imprensa do Brasil. Mais de 85% das estradas no Brasil ainda tem pista simples, diz um relatório publicado aí pela Quatro Rodas. Rodovias no Brasil, sinônimo de caos e de atraso. Saiu em Brasília essa manchete, né? Então, falando que atrasa, que é caos, e isso vai ser embutido no preço final. Caminhoneiros sofrem com estradas esquecidas do escoamento em Mato Grosso. Essa é uma imagem, gente, de uma rodovia no estado da Bahia. E você vê as condições, sem acostamento, praticamente sem placas, sem marcação na pista, os buracos, tudo isso atrasa, fora a insegurança, tanto de assalto quanto de acidente. Esse é o modal mais utilizado no Brasil. E apesar do país possuir vasta malha viária, o Brasil é enorme. O Brasil, a gente fala que é um país quase que continental, pelo tamanho dele, né? Mas a malha rodoviária está muito abaixo do adequado quando a gente compara com outros países e com a nossa necessidade, né? O principal fator negativo é o estado de conservação das rodovias. Esse desgaste é o resultado do excesso de peso dos caminhões, da falta de investimento em melhorias, da má qualidade do asfalto ou do superfaturamento de obras com a colocação de manta asfáltica de espessura menor que a licitada. Então, muitas vezes, acontece uma licitação, a licitação vence, né, por algum tipo de ajuste lá dentro, de corrupção, enfim, e não é seguido as regras da licitação. É feito ou com material inferior, ou a manta asfáltica ela tem uma espessura menor do que a recomendada. Então, a pista que é feita ou é refeita, né, que passa por uma modernização, rapidamente ela vai se degradando, se desgastando. A consequência dessa má conservação é o aumento dos custos de transporte, já que a lentidão na entrega dificulta que a transportadora ou o motorista peguem mais cargas. Se ele consegue fazer 3.000 quilômetros num determinado tempo e agora ele consegue fazer esses mesmos 3.000 quilômetros com 3 vezes a mais do tempo, por conta da dificuldade aí da infraestrutura, certamente ele pega menos carga, ele vai ganhar menos e vai precisar cobrar mais por esse trajeto. Então, ele vai diminuir o número de viagem, além de gerar depreciação no veículo, que é repassada completamente para o valor do frete. E aí, para ilustrar um pouquinho do que a gente vai estar falando, eu vou mostrar para vocês uma matéria que saiu na imprensa, exatamente sobre a qualidade das rodovias no Brasil. Prestem atenção. Obras que começam, consomem milhões de reais e não terminam. Estradas tão ruins que a viagem vira um teste de resistência. No segundo episódio da reportagem especial Descaminhos do Brasil, nossos repórteres mostram as piores rodovias do país. É barro para todo lado. O fantástico está na BR-319, a única estrada entre Porto Velho e Manaus. Que é o trecho mais crítico da viagem. Na nossa viagem de 29 dias pelas piores e mais perigosas estradas brasileiras, a BR-319 não poderia faltar. É muito barro. Já ficou. No período de chuva na Amazônia, nenhum ônibus se arrisca a passar por aqui. Com um tempo melhor, recomeçou a venda de passagens. Manaus agora aí, 14 horas, Manaus. No dia 21 de junho, embarcamos neste ônibus em Porto Velho. A primeira viagem para a capital do Amazonas,
depois de 3 meses. Previsão de viagem a gente não pode dar, né? Porque a estrada tá imprevisível, né? O preço da passagem, R$ 230. Se o caminho de 890 quilômetros estivesse bom, seriam 18 horas de viagem. Mas ficamos muito mais tempo na estrada. O Brasil tem hoje, segundo a CNT, a Confederação Nacional do Transporte, 1.365.000 quilômetros não pavimentados. Isso significa que 79% das nossas rodovias são assim, de terra. E é de terra a maior parte da BR-319. Nosso repórter cinematográfico passa mal. Balança muito? Irmão, é uma coisa de outro mundo, cara. Começou um vazamento ali na parte traseira, eles acharam melhor trocar por uma questão de segurança. O segundo ônibus também não aguenta buraqueira. Os passageiros têm que esperar bastante tempo até aparecer outro. 7 horas depois chega o terceiro ônibus. Vamos lá, 3 horas da manhã. O dia amanhece e começam a surgir os primeiros atoleiros. Encontramos caminhões que não conseguiam sair do barro de jeito nenhum. Mas você tá quantos dias parado aí? 3 dias. 3 dias? 3 dias. Como é que faz pra comer, beber? Quem vai vindo, vai dando bolacha, traz uma água. Nosso ônibus ajuda a puxar os caminhões. Pai do céu. O que tá acontecendo com esse caminhão que não sai, meu pai? Chega a vez do nosso ônibus. E essa sequência, sai caminhão, fica nosso ônibus no atoleiro, acontece várias vezes. No ônibus estão 3 venezuelanos, os 3 fugindo da crise em seu país. Tem que pensar que ela não tem que comer e tem que sair. Há 10 meses, este casal deixou a filha de 5 anos na Venezuela e foi tentar emprego no Peru. Não deu certo. E agora o destino é Manaus. A mulher está grávida de 7 meses. Passando mal. Balança muito. Jonathan arrumou um emprego em Cuiabá. Está indo agora para Manaus para depois pegar um outro ônibus para Venezuela. O sonho é trazer a mulher e os 2 filhos que ficaram lá. A menina fala comigo por telefone. Olha, papá, como está? Jonathan não quer deixar a família preocupada e não fala do sufoco na BR-319. A rodovia até tem um projeto de pavimentação, mas a obra não saiu do papel. Falta a aprovação dos órgãos ambientais. O que a gente mais temia está acontecendo. Começa a chover na BR-319. Daqui a pouco a gente mostra como terminou essa viagem. Rodando 13.000 quilômetros pelo Brasil, o Fantástico encontrou muitas obras paradas. Em Rondônia, vigas de madeira sustentam esta ponte. Há 3 anos ela está assim e nada de reforma. O DENIT, departamento do governo federal responsável pelas estradas, e por essa obra, disse que não há risco de queda e que, por enquanto, a ponte vai continuar assim. Esta outra obra fica em Minas. A ponte foi construída em 2004. Na época foram gastos mais de 3 milhões de reais. Mas até agora, 14 anos depois, nenhum carro passou por aqui. E o motivo é bem simples. A ponte não tem ligação com rodovia alguma. Hoje, quem segue pela BR-367 precisa passar por dentro da pequena cidade de Minas Novas. Com a obra concluída, esse seria o novo caminho, bem mais fácil para quem vive por aqui. E isso afeta a estrutura das casas, da igreja principalmente, né? O DENIT informou que vai terminar a ponte, só não disse quando. Para este especialista em infraestrutura, quanto mais tempo passa, mais se gasta dinheiro. Uma ponte abandonada, ela tem estruturas que se deterioram com o tempo. Quando você vai retomar, você tem que fazer praticamente um novo projeto, por questão de segurança. Um estudo da CNT, a Confederação Nacional do Transporte, concluiu 23 obras que estavam em andamento no Brasil em 2014 e já deveriam ter terminado, ainda não estão prontas. Olha aqui uma delas. Essa é uma obra que deveria evitar a destruição de um trecho da BR-163 aqui no Pará. É uma galeria de água bem feita, reforçada, mas a gente anda um pouquinho e percebe que a obra está parada
e sem nenhuma função. A galeria só resolveria o problema da estrada se chegasse do outro lado desse paredão. Não existe previsão de quando essa obra será retomada. Quando chove, o outro lado da pista vira uma grande represa. Sem passagem para a água, o risco de a estrada ser destruída é grande. Com a galeria pronta, seria assim. No final das contas, ao não se fazer um bom planejamento e não se investir da forma adequada, o país acaba pagando uma conta muito alta. A CNT está preparando um relatório sobre a situação atual das nossas estradas e antecipou algumas conclusões ao Fantástico. Em relação aos pontos críticos, trechos com buracos ou erosões na pista, os estados com maior número de problemas são Pará, Ceará e Piauí. Entre tantos exemplos ruins pelo Brasil, a rodovia MA-006 chama atenção. O estudo concluiu que ela é a pior estrada do Maranhão. Em muitos trechos não há mais asfalto, só terra. A estrada tá péssima demais, meu amigo. Só tem buraco aí, ó. O governo do Maranhão disse que quer reconstruir toda a estrada, mas falta a aprovação de um financiamento. A situação da MA-006 não ajuda ninguém, certo? Errado. O seu Manuel recolhe os grãos que os caminhões deixam pelo caminho, depois de passar pela buraqueira. Ele diz que a soja vai virar ração para porcos e galinhas. É perigoso aí. A gente fica aqui, mas é o jeito que a gente precisa, né? Vamos voltar para a região norte. Esta é a terceira maior rodovia do Brasil, BR-230, a Transamazônica, um projeto da época do regime militar. Ao lado da estrada, encontramos cenários assim. Mas na rodovia mesmo, o visual é outro. Depois de 900 quilômetros, a primeira placa de sinalização aqui na Transamazônica. A estrada tem mais de 4.200 quilômetros. São longos trechos em péssimas condições. A nossa caminhonete não aguentou. Com tanto buraco na estrada, esse cabo soltou e a bateria ficou descarregada. Com o imprevisto, tivemos que dar um tempo na viagem. E aí surgiu um outro problema, que muitos motoristas passam em situações assim: arranjar um lugar para dormir. Por sorte, arrumamos um colchão emprestado e passamos a noite no único quarto que conseguimos. Foram 4 dias na Transamazônica. Em alguns trechos, o pau de arara é o principal meio de transporte. Estas mulheres estão voltando para casa depois de um dia de compras na cidade. A passagem custa R$18. É tanta poeira que nem dá para respirar direito. E se fosse asfaltada a Transamazônica? É o sonho nosso, né? Acabar esse sofrimento. O DENIT informou que há obras em andamento para pavimentar trechos da Transamazônica e construir 23 pontes. Agora, o fim da viagem de ônibus da BR-319, também na Amazônia. Como mostramos no começo da reportagem, grandes atoleiros impedem a passagem dos veículos. De Porto Velho até aqui, rodamos 480 quilômetros. Já são 24 horas de viagem. Funcionários do DENIT aparecem. Não tem nenhuma máquina do DENIT para ajudar essas pessoas? Olha, tem máquinas sim, nós temos as máquinas aqui, agora nós não temos máquina para ficar aqui à disposição. Foi com a ajuda de quem estava no ônibus e de caminhoneiros que os veículos saíram do barro. Dona Maria, de 60 anos, vai fazer uma perícia médica em Manaus. Ela sofreu um acidente e tem muita dificuldade para andar. Tem problema de coluna, problema na perna. O avião é um absurdo. O avião tá 1.800. Já são 27 horas na estrada e sem previsão de chegada ainda. Tem mais atoleiro aí pra frente. E que atoleiro! Parou de novo o nosso ônibus. Esse foi o último trecho ruim. Os passageiros ficam aliviados. A viagem está terminando. Dona Maria desce primeiro, cansada e com mais dores ainda. Depois de 42 horas de viagem, nossa equipe chega na rodoviária de Manaus. Se a estrada não tivesse tão ruim, chegaríamos 24 horas antes. O DENIT informou que, depois de gravarmos a reportagem, a chuva parou e os trabalhos de recuperação da BR-319 foram intensificados.
Lembra do casal de venezuelanos que estava no ônibus? Essa semana, 2 meses depois da nossa viagem, estivemos novamente com eles. A mulher vai ganhar bebê em breve, um menino, e o marido está vendendo sorvete perto de Manaus. Eles ainda não sabem quando vão conseguir juntar dinheiro para ver a filha, que ficou na Venezuela. O certo é que nunca mais querem pegar a BR-319. Dizem que nem na Venezuela andaram numa estrada tão ruim. São melhores. Tem buraco. Mas não tem barro. Ao percorrer o Brasil, o Fantástico viu acidentes graves. Também encontramos o descaso com o dinheiro público, muita reclamação do preço dos pedágios e o sofrimento das pessoas. Segundo este especialista, se nada for feito, várias estradas podem entrar em colapso até 2025 e se tornarem completamente intransitáveis. Nós chegamos no fundo do poço, está ficando muito caro para nós. A nossa situação é de muita necessidade de investimento. O que se encontra indo pelas estradas do Brasil? Que Deus quiser. Dentro de todo esse aspecto que a gente consegue analisar no vídeo, o que mais chama atenção de fato é a infraestrutura. Você imagina o quanto de tempo foi perdido durante esse exemplo de viagens que ele mostrou. Imagina um transporte de cargas, como a gente também viu na matéria apresentada. Isso tudo impacta diretamente no cenário logístico. E esse cenário logístico a gente precisa avaliar a situação atual, prevendo as possíveis alterações para que a gente consiga fazer um planejamento adequado. Vamos seguir falando um pouco sobre os próximos modais. Vamos analisar o transporte ferroviário dentro do Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, como a gente já tinha comentado. E o modal ferroviário seria uma solução para suprir a demanda por um transporte rápido e de segurança. Apesar disso, são muitos os fatores que influenciam sua ineficácia, principalmente a dificuldade de padronizar as linhas pelo relevo distinto das regiões e os diferentes tamanhos de bitola das linhas já construídas, que impedem viagens interestaduais. Essa questão que a gente já falou, inclusive, no transporte rodoviário, essa questão de licitações, essa questão de fazer a obra sem planejamento. Acontece que muitas vezes eles compram esse material, inclusive fora do Brasil, e eles chegam aqui fora dos padrões da ferrovia brasileira. Então, muito investimento é desperdiçado, inclusive fazendo com que as obras tenham um atraso aí de muitos anos. E essas obras que poderiam ser entregues, elas facilitariam muito, pois iriam dividir o percentual de transporte de cargas apenas dependente do transporte rodoviário. Isso com certeza conseguiria melhorar a qualidade do transporte no Brasil. Seguindo adiante, vamos falar um pouco sobre o transporte hidroviário. E aí a gente pode compreender aí tanto o transporte marítimo, tanto o transporte nos rios. Vamos lá. O principal gargalo desse modal é a burocracia, tanto no desembaraço de papéis quanto na vistoria de cargas. E aí a gente pode até comparar um pouco com o transporte aeroviário que a gente estava falando, né? A capacidade de armazenagem nos portos também é deficiente, e a demora no descarregamento ou carregamento acarretam em tempo excedido de atracação, com custos adicionais incididos sobre a carga. No início da nossa próxima aula, eu vou iniciar mostrando um pouco do que acontece nos portos brasileiros atualmente, para que a gente consiga entrar ainda mais no detalhe nessa questão do cenário logístico referente a essa questão do transporte hidroviário. Então, na próxima aula, provavelmente, a gente já começa mostrando aí alguns exemplos, um pequeno videozinho que mostra como está atualmente a situação no Brasil. Além disso, a concentração do movimento portuário em mais de 50% nos portos de Santos, Paranaguá,
Itaguaí, pela sua infraestrutura mais moderna, aumenta a morosidade nesses locais. Então, eles concentram muito volume em apenas alguns portos do Brasil. Eu trouxe alguns dados para a gente analisar. Esses aqui são os portos brasileiros, tá? Veja o tamanho do Porto de Santos em volume e veja os demais, né? Paranaguá, o de Itapoá, e aí a gente vem até o último lá no Rio de Janeiro. Esses são os principais quando a gente fala em volume. Veja que a gente também consegue dividi-los aí entre porto privado, porto público. E esse grande volume em poucos portos, principalmente no Porto de Santos, faz com que essa demora, esse travamento na burocracia seja ainda maior. Por quê? Acaba faltando infraestrutura nos outros portos para terem também o mesmo ritmo, digamos assim, o mesmo volume de recebimento de mercadorias, o que faria escoar um pouco mais fácil, que eles dividiriam esse volume e aí não haveria tanto atraso. Isso tudo é o retrato da infraestrutura. Como eu falei, na próxima aula eu vou mostrar um pouco como é que está funcionando essa questão aí do Porto de Santos. Para vocês terem uma ideia, tem engarrafamento de navios para conseguir atracar no local para poder fazer o recolhimento ou deixar a mercadoria. Então, tem trânsito só de navios no Porto de Santos. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula essa imagem aérea. E aí a gente vem comparar agora o cenário logístico no Brasil e no mundo. Esse ranking ele foi feito pelo Banco Mundial e é um ranking, né, do índice de desempenho logístico, tanto o desempenho logístico quanto a infraestrutura. Percebam que nas 4 primeiras colunas do lado esquerdo, a gente compara o desempenho logístico, né, do ano de 2016 até o ano de 2019. Nas colunas da direita, a gente compara sobre infraestrutura logística, também de 2016 até 2019. E aí a gente vem vendo aí a comparação de vários países, né? Por exemplo, vamos analisar juntos a questão aí da Alemanha. Em 2016, falando em desempenho logístico, a Alemanha era o terceiro país em desempenho logístico. Em 2019, ela já está em primeiro lugar. Vamos ver o do Brasil? O Brasil, em 2016, ele estava na posição 61. E o ano passado ele ficou na posição 65, ou seja, a gente caiu ainda um pouco mais quando a gente fala de desempenho logístico. E aí, quando a gente compara em 2019, por exemplo, a gente está falando de uma diferença absurda nesses países que a gente consegue avaliar. A Alemanha ficou em primeiro lugar em desempenho logístico, a Holanda em segundo, Bélgica em terceiro, Reino Unido em quarto, Singapura em quinto, Estados Unidos em nono, Canadá 12º, China 28º e por aí a gente desce até chegar no Brasil e depois dele a Rússia. Quando a gente fala de infraestrutura, né, que a gente acabou de ver alguns exemplos de vários modais, inclusive, a gente vê aí também a Alemanha em primeiro lugar, quando a gente fala em infraestrutura. Ela veio do terceiro lugar em 2016 também para o primeiro em 2019. Quando a gente fala do Brasil, a gente estava em 49º em 2016 e aí a gente chegou na posição 54. A gente também caiu, né? A gente teve uma grande queda e isso impacta completamente aí na qualidade do serviço logístico e principalmente nos custos. Veja, por exemplo, que a Holanda vem em terceiro lugar, a Bélgica em oitavo, Reino Unido em sexto, Singapura em segundo, Estados Unidos em quinto. E tudo isso você vê no valor final do produto, né? Que chega até o consumidor, por exemplo, nos Estados Unidos e, por exemplo, no Brasil. Porque grande parte da produção, quando ela vai escoar, esse frete ele vai acarretando aí uma série de custos em cima do valor final da mercadoria. Aqui é uma comparação quando a gente fala de matriz de transporte só de carga. Vamos separar transporte de carga. E aí, essa parte da coluna que está em verde, a gente fala de transporte ferroviário. Em vermelho, a gente fala de transporte rodoviário.
e em azul a gente fala de aquaviário e outros tipos de transporte, né? Percebam como a Rússia, por exemplo, ela tem grande parte do seu transporte de cargas baseado no transporte ferroviário, 81%, que é um transporte mais barato, mais seguro, como a gente viu na descrição anteriormente dos modais. Vejam o Brasil. Reparem que no Brasil apenas 15% do seu transporte de cargas é feito através do transporte ferroviário. E mais de 65% é dependente do transporte rodoviário. Esses números que a gente tem visto do número, né, o percentual do transporte rodoviário, ele oscila de acordo com o período analisado. Mas normalmente dentro do Brasil está sempre entre 65% até 80% do transporte de cargas. E só 20% no Brasil fica no transporte aquaviário, né? Acontece esse transporte de cargas dentro do transporte aquaviário. E aí eu espero que tenha sido proveitosa essa aula para vocês, que a gente consiga ter visto aí um panorama, né, um cenário atual do Brasil, de todas as características que implicam e tudo isso que a gente precisa analisar quando a gente fala de logística. Então, você que trabalha em qualquer tipo de setor, em qualquer tipo de empresa da área de logística, precisa analisar esse cenário, né? O cenário do Brasil e o cenário comparando com o cenário do mundo. Então, na próxima aula a gente vai iniciar vendo um pouco mais de informações sobre o cenário brasileiro para que a gente possa seguir aí com nossa ementa quanto à nossa disciplina. Agradeço demais a participação de vocês, quem assistiu. Eu me coloco também à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. E aquele material da última aula vocês podem continuar usando como consulta para complementar aí o conhecimento dessa aula que a gente acabou de assistir. Muito obrigada e até a próxima!